Boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Sérgio, mais uma vez com vocês. Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre psoríase. Quem já ouviu falar, pessoal, sobre psoríase? Assim, às vezes é um nome um pouco complicado, mas é uma doença bastante comum, tá? Ela é uma doença da pele, pessoal, e ela é crônica. Quem lembra, pessoal, quando eu falo de uma doença crônica, o que significa? Uma doença crônica é que ela dura por muito tempo, né? E já há bastante tempo que essa doença ela tá ali no nosso paciente, tá bom? Isso aí é uma doença crônica, beleza? Pessoal, ela também não é contagiosa. Ela, por mais que seja muito feia, ela não é contagiosa. Eu vou colocar uma foto para vocês dar uma olhadinha, tá? Vou mandar uma foto para vocês dar uma olhada como que é. Eu tenho um tio que ele tem síndrome de Down e ele tem psoríase, assim, quase no corpo inteiro. Então é uma situação assim bastante complicada. Como é que fica essa doença? Antes de eu começar a explicar, né, como sobre as causas, eu quero mais ou menos explicar para vocês. Ela pode aparecer no corpo da pessoa como uma mancha branca, é, enorme. Pode aparecer na cabeça, no couro cabeludo, né? Também aparece bastante na região das pernas, aparece também em região genital, né? E na região do cóccix, né? Atrás, assim, perto das nádegas, eles sempre aparecem nas costas. E fica umas manchas enormes, assim. Ele tem a característica de alguma coisa embolorada, sabe? Se você pegasse um bolor, é bem parecido. Vou mostrar para vocês nas fotos, aí vocês vão ver. E aquele local, pessoal, onde é a psoríase, ele resseca bastante. Então, às vezes a pessoa ele tem muita coceira, quando ele coça, ele começa a esfarelar aquilo dali, sabe? Então, diz aqui na nossa apostila que ela é uma doença cíclica. O que é, pessoal, uma doença cíclica? A doença cíclica é uma doença que ela aparece, aí você trata ela, ela pode desaparecer, depois ela pode voltar de novo, entendeu? Então, assim, ela tem os seus ciclos de aparecimento, de agravos e de retorno aí, né, de uma melhora. Pessoal, quais são as causas? Na verdade, assim, não tem uma causa definida, porque a psoríase, ela não é transmissível, tá? Não é porque a pessoa encostou em alguém, ou então ele pisou em alguma coisa contaminada, ou então entrou em uma água contaminada, ou tomou alguma coisa, ou usou a roupa de alguém que tinha psoríase, que ele pegou, né? Porém, ela é uma doença assim que existe um preconceito muito grande, porque quando alguém vê alguém com psoríase, ele fica com medo. Nossa, será que não é alguma coisa que possa passar em mim, que possa me contaminar? Será que se eu utilizar o mesmo pente, eu utilizaria a mesma máquina de cortar cabelo, será que não vai pegar em mim, entendeu? Porque assim, é uma doença bem feia de se ver se não tiver sendo bem tratada, tá? Só então a causa ela é desconhecida, é, ela tem assim um fundamento imunológico, tá bom? O que é esse fundamento imunológico quando eu digo para vocês, quando ele tem esse fundamento imunológico? Alguns estudiosos eles acreditam que a psoríase ela começa a surgir, né, quando os linfócitos T, né, que são os responsáveis pela defesa do nosso organismo, ele começa a atacar as nossas células da pele, né? E aí assim tem todo um ciclo aí que faz com que a nossa pele comece a descamar e não tenha condições de eliminar aquelas peles mortas, né? E começa a ficar ali parado, tá bom? Pessoal, quais são então os principais sintomas? Pode aparecer algumas manchas vermelhas com algumas escamas secas e esbranquiçadas, né? Pequenas manchas escalonadas que diz assim, em alguns pontos do corpo, tá? E a pele bastante ressecada e rachada, e às vezes pode até acontecer sangramento. Por que tem o sangramento? Porque a pessoa ele tem muita coceira, queimação e tem dor.
tá? Onde tem ali, a pessoa ele tem uma coceira terrível. E como ela não é transmissível, não é que ele coçou um lugar e coçou outro ali que transmitiu, entendeu? Então não. Pode ter também inchaço e rigidez nas articulações devido, né, à psoríase. Quais são os fatores de risco? Quem pode ter, né, a psoríase? Pessoal, é mais comum entre 30% e 40% dos casos em pessoas que têm um histórico familiar. Né? Exemplo, a minha mãe tem, o meu pai tem, o meu avô tem, eu também posso adquirir, né, a psoríase aí por esse problema imunológico meu. Né? Também diz assim que pessoas obesas podem ter aí pode ser um fator de risco, né, para que ele desenvolva, né? Também pessoas portadoras de HIV. Diz também, pessoal, que é comum em indivíduos negros, tá? Aí, professor, mas por que é comum em indivíduo negro? Assim, porque o sistema imunológico da pessoa que tem essa tipagem genética, ela fica mais suscetível, né, a ter aí, a aparecer a psoríase, tá bom? Não que todos vão ter de jeito nenhum, entendeu? Mas é que ela tem uma predisposição genética a mais, tá bom? Pessoas também, pessoal, que utilizam álcool, né? Pessoas que são tabagistas, todos aqueles tipos de pessoas que eles acabam se destruindo ali seu sistema imunológico, ou diminuindo, né, a força do seu sistema imunológico, ele pode desenvolver esse tipo de patologia. Quem lembra, pessoal, o que é patologia? Quando eu falo de patologia, eu estou falando de um tipo de doença, tá? Como que é feito o diagnóstico da psoríase? O diagnóstico, pessoal, é fechado pelo médico, tá? Ele vai fazer assim primeiro uma avaliação clínica, olhando como que é os sinais e sintomas daquela patologia que apresentou naquele nosso paciente. Ele também pode fazer o que? Ele pode pedir uma biópsia. Ah, professor, o que é biópsia? Como vocês estão no início aí do curso, é bom vocês já irem se aperfeiçoando, né? Conhecendo esses tipos de terminologias. A biópsia, pessoal, é um exame que o profissional da área de saúde médica vai lá e tira um pedacinho da pele ali, onde está aquela patologia, ou seja, aquela doença, encaminha para o laboratório, onde o laboratório vai fazer o exame chamado biópsia, que ele vai confirmar, né? Vai olhar ali as células no microscópio e vai poder falar, não, isso realmente é uma psoríase, ou então é um outro tipo de infecção aí de pele, tá? E o tratamento, pessoal? O tratamento ele existe por algumas medicações que o médico pode receitar, né? Então, pode tomar algumas medicações. Mais comum também é por via tópica. O que é via tópica, professor? Por pomadas, né? Quando o profissional da área de saúde, o médico, ele vai receitar algumas pomadas, né? Para poder estar passando ali sobre a pele. E, em alguns casos mais graves, por via de administração de medicação parenteral, ou seja, medicações, né, que são injetadas direto aí no corpo do nosso paciente, tá bom? Pessoal, o tratamento, ele vai fazer com que essa doença seja curada? Não, ele vai apenas reduzir a quantidade, né, ali da quantidade daquelas psoríases, daquelas placas de psoríase, né? Pode diminuir também a coceira, diminuir a queimação e diminuir a dor, tá bom? O tratamento, na verdade, é meio que paliativo, vamos dizer assim, né? O que é um tratamento paliativo, professor? É um tratamento que você faz para que a pessoa tenha uma melhora do quadro clínico, mas assim, não é um tratamento que você possa falar, não, isso já está curado desse problema, entendeu? A gente vai entrar um pouquinho, pessoal, aí fala um pouquinho sobre as formas de prevenção. Não existe uma forma de prevenção. Não tem como eu prevenir, por exemplo, não ser filho de alguém que tenha psoríase, né? Porém, o que eu posso fazer se eu vejo alguma coisa diferente no início
e eu já penso assim, bom, eu tenho alguém da minha família que tem psoríase, e tá aparecendo alguma coisa aqui na minha cabeça, ou tá aparecendo alguma coisa do outro lado do meu corpo que parece psoríase, a prevenção é eu correr atrás de um tratamento médico, né, para mim poder diminuir aí o sofrimento com essa enfermidade, né, diminuindo aí, não deixando com que ela se agrave demais, tá? Pessoal, qual que é a nossa parte agora? Né? Eu expliquei um pouquinho sobre a doença, né? Vou mostrar para vocês a foto, para vocês verem, porque assim, a gente está olhando aí, né, as doenças que tem, né, meio por cima, para ter um conhecimento básico. Porém, o que a gente tem que saber, agora a gente chegou na nossa parte, assistência de enfermagem, né, ao paciente com afecções da pele. Primeira coisa que a gente deve fazer é verificar e anotar os sinais vitais, né, conforme a prescrição ali do profissional de enfermagem, tá? A gente deve também anotar, pessoal, e os aspectos do tecido cutâneo. Exemplo, eu tenho que anotar qual é o aspecto daquela ferida que eu estou vendo na cabeça do meu paciente, o couro cabeludo do meu paciente, tá bom? Eu tenho que anotar também a intensidade da dor, né? E do calor, né? Do calor que aquele paciente está sentindo naquele local, né? Eu tenho que anotar as queixas do meu paciente, né? Eu tenho também que orientar esse paciente a tomar bastante água, ou seja, orientar ele a fazer ingesta hídrica, né? Preciso também, pessoal, observar as prescrições de enfermagem quanto a curativos, como que deve ser feito o curativo daquele paciente. É um curativo aberto? É um curativo fechado? Eu só vou hidratar aquela pele do paciente ali com vaselina, um exemplo, né? É muito comum utilizar vaselina para hidratar aquela pele ressecada, porque é uma pele bem ressecada mesmo, sabe? Parece assim como que eu vou dizer para vocês? É bem áspero, parece uma parte assim, um couro bem áspero, sabe? E vocês vão ver na foto depois, tá bom? Eu devo também, pessoal, então fazer a hidratação ali da pele, normalmente com a vaselina, né? Como eu já disse. Fazer a lavagem do local com soro fisiológico, sempre antes de fazer o curativo, né? Anotar e comunicar qualquer intercorrência com o paciente. Qualquer coisa que acontecer com o paciente, ele sentiu dor, ele reclamou, ele teve febre, teve sangramento, eu tenho que anotar, tá bom? E eu tenho que checar se todos os procedimentos eles foram realizados, tá? Esse aí é a nossa assistência de enfermagem, encaminhar o paciente para o banho, né? Orientar ele a fazer a troca da roupa, né? Para poder melhorar ali o quadro clínico do nosso paciente, né? Oferecendo para ele um conforto maior, tá bom? Pessoal, assim, sempre que a gente fala, principalmente de psoríase, como eu já falei um pouquinho atrás aí no vídeo, existe um preconceito muito grande, porque quando a pessoa olha alguém com psoríase, ele tem medo, né, de pegar nele, né, ou seja, que tem medo que possa contaminá-lo, né. Porém, pessoal, assim, nós temos que ter noção de que não é uma doença contagiosa, né, uma doença assim de difícil, né, cura, não tem assim uma cura efetiva, porém tem tratamento, né? E o tratamento ele deve seguir. Também a parte da enfermagem, pessoal, ela entra também na parte ali de administrar as medicações prescritas e também fazer as orientações ao paciente, aos familiares dos pacientes sobre a doença, sobre como deve se cuidar, como deve fazer o curativo, né? A gente deve orientar ali os familiares que não precisa ter medo de ser contaminado com a psoríase, porque assim, pessoal, a pessoa que tem psoríase, ele senta, por exemplo, no sofá, se ele começar a coçar ali, você nota depois que tem um monte de farelo, como se fosse farelinho de pão, né, da pele da pessoa que soltou, né, então assim, é uma situação complicada, né, para o paciente que tem aquela enfermidade, porque ele sofre, né, e além do mais, ainda ele tem o preconceito, tá bom? Então, pessoal, nosso papel na área da enfermagem, né, o que a gente deve fazer é
anotar tudo que a gente realizou com aquele paciente, anotar qualquer intercorrência, né? E administrar as medicações, né? Fazer o curativo, como já falei atrás lá, somente para reforçar para vocês aí, tá bom? E sempre procurar orientar os familiares aí referente a essa doença, né? Para que a pessoa possa ter aí uma vida melhor. Pessoal, quero que vocês enviem para mim um trabalho. A primeira pergunta é: o que é psoríase? Tá? Questão número 2, o que um paciente com psoríase pode sentir no local da lesão? Tá? E questão número 3, quais são os fatores de risco, né, para a pessoa desenvolver aí a psoríase? Façam para mim, pessoal, essas 3 questões, por favor, envie no e-mail, né? Quem está com matéria atrasada, já aproveita para deixar em dia, tá bom? Tem muita gente aí que está com matéria atrasada, então aproveita para deixar em dia, né? E para a gente ir seguindo. A nossa próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre acidente vascular encefálico, tá? O AVE, tá bom? Essa é uma aula bastante interessante, até um dia, eu acho que lá na primeira aula que a gente teve, eu falei um pouquinho, né? Antigamente conhecido como derrame, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho na nossa próxima aula, tá bom? Pessoal, boa noite, fique com Deus, tá? E bom estudo para vocês.